O que aconteceu em outubro e as nossas apostas para novembro? Eu sou Marcos Catalian e esse é o Expresso Brain de outubro, onde eu vou trazer aqui os dados, as informações relevantes para o setor imobiliário que aconteceram no mês passado e aquilo que a gente acredita que será importante no mês de novembro. Vamos ouvir? Pessoal, de longe, a notícia mais importante que aconteceu em outubro foi a divulgação pelo governo federal, né, de um novo modelo, de uma nova proposição para o financiamento imobiliário, para os recursos de financiamento imobiliário no Brasil, com os recursos da Caixa, com os recursos da caderneta de poupança, né? Como todo mundo sabe, eu já venho falando aqui nesse canal, os recursos da poupança eles vêm sendo cada vez mais comprimidos, né? Vem sendo cada vez mais difícil ter recursos com funding da poupança e o governo federal fez uma proposição, fez uma proposta de mudar estruturalmente o novo financiamento com recursos da poupança. Qual seria essa mudança? Bom, o que o governo propôs, e só fazendo aqui primeiro uma parte, é que dos recursos que são destinados à poupança, como todo mundo sabe, né, por lei, 65% do saldo em poupança tem que ser destinado à habitação, 20% é depósito compulsório, ou seja, o governo retém, e 15% é recurso livre. Qual foi a proposta do governo? Tornar não obrigatória mais essa destinação e, inclusive, esse compulsório. A ideia que o governo está propondo é que, ao longo do tempo, um processo que vai levar algum tempo, 100% desses recursos da poupança possam ser de livre destinação. Mas como assim livre destinação? O que vai acontecer então? Primeiro de tudo, parte do depósito compulsório, para ano que vem, por exemplo, de maneira imediata, 5% desses 20% que hoje são depósito compulsório, já vai como recurso para a poupança, mas ao longo do tempo a ideia é que nada mais seja compulsório e tudo passe a ser recurso livre para que o banco possa ter livre utilização. Porém, o banco só vai poder fazer isso, o agente financeiro só vai poder fazer isso, desde que, ao mesmo tempo, ele garanta 100% desses recursos, ou seja, do valor, do montante desses recursos para o financiamento habitacional. Ou seja, ele vai poder usar o recurso captado na poupança, que é o recurso mais barato, mas em contrapartida ele vai ter que 100% desse mesmo valor aplicar no mercado imobiliário com uma taxa limite de 12%, taxa de juro limite máxima de 12% ao ano. Inclusive o governo também publicou o aumento do valor financiável pelo sistema financeiro de habitação, que sai de 1,5 milhão e vai para 2.250 mil reais, 2.250 mil reais, e ampliou para 80% o valor de financiamento com recursos da Caixa Econômica. Ou seja, a ideia do governo, portanto, que foi publicado agora, né, foi a medida anunciada em outubro, é de uma mudança não circunstancial, mas estrutural, aos poucos ir mudando a lógica do crédito imobiliário para não ficar mais tão dependente da poupança. Naturalmente, esse é um vídeo curto, as regras são complexas, envolve outras questões, por exemplo, o tempo que o banco vai poder renovar esse crédito, né, que vai de 2 a 7 anos, e envolve também, aos poucos, a possibilidade, o início da possibilidade de usar outros indexadores como o IPCA. Então, é um assunto técnico, mas o que é relevante, e por isso que eu trouxe esse tema para nós aqui, é que sim, o mercado, o governo está olhando para uma revisão estrutural do financiamento com recursos da poupança, para que o setor não seja mais tão estrangulado como vem sendo com a limitação de recursos para a poupança. Quanto ao FGTS, nada muda, na verdade permanece, a taxa de juros já é limitada e com a redução do saque aniversário, que também o governo anunciou, há também uma previsão de reduzir, né, o impacto negativo dessas saídas de caixa do FGTS
via saque aniversário. Então, como vocês viram, pessoal, muita notícia importante mexendo com crédito imobiliário. Tudo isso daí, né, para, de fato, ao longo do tempo, impactar o mercado imobiliário. Vai dar certo, vai dar errado? Não sabemos, temos que acompanhar, temos que verificar como, a partir do ano que vem, o setor vai trabalhar com essas novas regras, né? O setor bancário, sobretudo, né? E como é que isso vai ser colocado na praça. Mas, imediatamente, uma notícia muito boa já é essa redução do depósito compulsório. O governo estima que pelo menos 40 bilhões são liberados de forma imediata para fundo imobiliário, o que é bastante coisa. Bom, pessoal, e as nossas apostas aí para novembro? 2 serão os temas em novembro, né? A primeira aposta é uma aposta que, na verdade, é uma certeza, não é uma aposta, já está colocada, é a COP, né? A COP 30 acontecendo em Belém nesse mês, uma reunião muito importante, empresas e governos do mundo inteiro em Belém para discutir sustentabilidade, futuro do planeta, clima do planeta, naturalmente o urbanismo, as construções, as edificações vão estar aí também sendo observadas, sendo discutidas e sendo sugeridas para uma melhor habitabilidade das cidades. Então, seguramente, muito das pautas em novembro serão pautas ligadas à sustentabilidade. Mas no Fórum Econômico, a grande aposta é para a reunião do Copom, que acontece esta semana, na quarta e quinta-feira, com a expectativa com relação à taxa de juros, bem, o mercado está apostando numa manutenção ainda da taxa Selic em 15%, embora a inflação brasileira já existe uma previsão de que ela esse ano, inclusive, vai conseguir eventualmente chegar no teto da meta, ou um pouco abaixo do teto da meta. A meta é de 3%, o teto é de 4,5%. Então, possivelmente, a inflação, talvez esse ano vá estar abaixo do teto da meta. O que isso significa? Significa que mesmo se o governo mantiver, o Copom, né, mantiver a taxa Selic nesse mês, muito provavelmente, como a inflação está sendo está caindo, está em declínio e deve terminar no teto da meta ou um pouco abaixo, muito provavelmente na última reunião do ano ou na primeira do próximo ano vai começar o ciclo de revisão da meta de inflação, né? Revisão da taxa de juros, ou seja, redução da taxa de juros, saindo de 15% e começando o processo de redução. Então, não deve ocorrer nessa reunião do Copom, talvez aconteça na última desse ano ou na primeira do próximo ano. A aposta é de manutenção da taxa, vamos ver o que acontece, mas a boa notícia é que com a inflação mais controlada, esse processo de revisão, de redução da taxa deve ocorrer. Pessoal, espero que tenham gostado aqui desse Expresso Brain. Eu trouxe as notícias importantes aí de outubro e as nossas apostas para novembro. Como eu comentei, outubro é um momento de muita discussão das revisões e das proposições do governo com relação ao fundo imobiliário. E em novembro, uma aposta na taxa de juros, na reunião do Copom, na manutenção da Selic. E claro, vamos acompanhar a COP, nós aqui da Brain, o mercado vai acompanhar quais soluções sustentáveis para a habitação no Brasil e no mundo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.